Bom dia, tudo bem? E aí, gente? Sexta-feira! Chegou, né? O último dia da semana, graças a Deus, né? Aqui está um dia lindo, maravilhoso. Aqueles, né, de início de outono, céu azulzinho, tudo muito maravilhoso. Não está muito calor, graças a Deus, está começando a ficar fresquinho. À tarde, é claro, né? Assim como Curitiba e a maioria dos lugares, dá aquela fritadinha assim, né? E aí à noite começa a ficar mais fresquinho. Mas graças a Deus, nossas coisas estão refrescando, porque eu acordava aqui e já tinha que ligar o ventilador. E eu tô conseguindo acordar e, nossa, tomo meu café, faço meu devocional sem precisar ligar o ventilador na cara, sabe? Graças a Deus por isso. Só agradeço. Tô naquele nível que, tipo, imagina, né? Então, assim, gente, como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido boa, espero que tenha sido uma semana agradável, né? Aqui foi tudo ótimo, graças a Deus, tudo muito bom. Né? Tivemos lutas também, né? Tivemos provas, tivemos realmente coisas que às vezes a gente não curtiu muito, mas passamos, né? A gente tem que olhar também mais, né, para aquilo que Deus tem derramado e tem feito sobre as nossas vidas, né? Como eu falei, para os pequenos milagres diários, né? Que o Senhor faz sobre nós e a gente tem sobrevivido, né? Eu espero que assim cada lar, cada família aqui, cada pessoa aqui, né, representada, possa realmente experimentar, né, desse cuidado, dessa paz, desse tempo realmente de entrega do coração na presença de Deus, né? Sabendo que na hora que vem, poxa, Senhor, eu estou aqui, né? Debaixo do teu cuidado, eu sei que o Senhor vai cuidar dessa determinada situação. E quando a gente menos espera, né? A gente se surpreende com as respostas do Pai, do tanto que Ele nos ama, do tanto que Ele está atento a cada movimento que nós fazemos, né? E hoje o devocional eu vou começar com uma pergunta. Você se considera uma pessoa pacificadora? Você se considera uma pessoa que leva paz para os ambientes onde você está? Você se considera uma pessoa realmente amável? Considera uma pessoa abençoadora? Então eu vou ler para a gente poder refletir sobre isso, né? Sobre como ser uma pessoa pacificadora. Um pacificador é alguém que estabelece a paz, que cessa conflitos. Hoje nós vamos ler o texto de Mateus 5:9, aonde diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, abençoados são os que estabelecem a paz, porque serão conhecidos como filhos de Deus. Em um mundo com tantos conflitos, um pacificador faz toda a diferença. Esse pacificador ele traz clareza, lucidez e consegue fazer tudo isso em uma vida caótica. Jesus foi o nosso maior exemplo de pacificador, porque aqueles que esperavam por um Messias, na linguagem de Davi, esperavam um soldado, um guerreiro que seria rei de toda Israel. E Jesus certamente poderia fazer isso, porém, ele não portava armas, nasceu em uma estrebaria e cresceu sem luxo algum. Era totalmente contra a violência e conflitos, mas trouxe amor, paz e perdão em todas as ocasiões que deixou, em todas as ocasiões que passou. Ele deixou isso muito claro a seus discípulos com os diálogos, aos seus diálogos com os discípulos. Comecei a prestar atenção no latido do cachorro, não sei se vocês estão ouvindo, gente, mas parece aquelas coisas, né? Quando a gente começa a falar, eu já estava aqui. Faz tempo que eu estou procurando um lugar para poder gravar, porque hoje o Miguel está usando o meu lugar lá, que ele está fazendo um trabalho do colégio. E eu tive que vir para aqui para fora, aqui, né? E a vizinha do fundo tem acho que uns 5 cachorros, não sei. Cada hora é uma latida diferente de cachorro. Então acaba, né? Ele escuta a minha voz aqui e late lá. Ó, eu começo a falar e tá tendo cortador de grama também passando no condomínio. Então tudo isso soma, né? Mas, enfim, acho que deu para vocês entenderem aí, pegar um pouco essa visão, né, do pacificador. Como que a gente faz isso hoje, né?
Parece fácil a gente dizer, ah, beleza, que eu vou, né, trazer a paz, a tranquilidade, a serenidade para os ambientes que eu estou, né? A vida caótica, esse caos generalizado, isso a gente já sabe que a gente tem passado, né? O que a gente, primeiramente, antes de ser num ambiente essa paz, essa serenidade, né? Essa pessoa que realmente vai trazer a concordância para aquele ambiente. Antes de ser isso para um ambiente, nós temos que buscar ser isso dentro de nós, né? Porque muitas vezes nós temos sim os conflitos externos, né? Muitos, por sinal, mas nós também temos os conflitos internos que nos consomem, né? E como sempre eu falo, não existe avanço na nossa vida, não existe avanço na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, se a gente não ajusta e não conserta, não restitui, não coloca no devido lugar aquilo que nós já passamos, né? Aquilo que nós deixamos para trás. Muitas vezes a gente não consegue ser essa pessoa que traz a paz, ser essa pessoa que traz realmente, faz o ambiente ser um ambiente tranquilo, um ambiente agradável, né? Traz para nós essa sensação de que realmente a gente tem paz, de que a gente tem tranquilidade, né, no nosso ser, na nossa alma, porque a gente fica remoendo e vivendo as coisas que já se passaram. Quando a gente consegue voltar lá no nosso passado, olhar para aquelas coisas que aconteceram com a gente, as coisas que fizeram conosco, as injustiças, as injúrias, né, as coisas, e não gerar em nós o sentimento de vingança, um sentimento de ódio, um sentimento de injustiça, né? Aí a gente fala assim, mas parece fácil a gente dizer isso. Claro que não é fácil, mas é que nem eu falo, eu tive que fazer isso e eu posso dizer como que isso funciona porque eu fiz. E eu tive que voltar muitas coisas na minha mente, no meu coração, realmente, ali no momento do meu secreto, no momento da minha intimidade com Deus, de fechar os meus olhos e de falar, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa agradável, eu quero ser uma pessoa justa comigo mesma, eu quero ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, primeiramente, sabe, comigo, entendendo que eu, Fabiana, como ser humano, como filha, como criatura tua, preciso para depois eu conseguir colocar isso e transbordar isso na vida das outras pessoas que estão ao meu redor, né? Como sempre eu falo, a gente tem que começar com os imediatos, com aqueles que estão ao nosso redor e depois a gente vai transbordando na vida das outras pessoas, né? E se a gente for pensar, né, a lógica é muito clara em tudo que a gente transborda dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Por exemplo, eu aqui, ó, vou pegar o copo, né? Um exemplo claro disso. Eu encho esse copo, aí mais abaixo tem outros copos, né? Aquela pirâmide de copo que a gente faz, eu vou colocando as coisas aqui e vou enchendo. Se eu me encho, né, de tudo aquilo que Deus traz, essa paz, essa humanidade maravilhosa dele, sabe? De Jesus sobre as nossas vidas, toda essa compaixão, esse cuidado, esse zelo. Se eu começo a fazer isso aqui, o perdão, né, a misericórdia pela vida dos outros, se eu começo a transbordar isso aqui vai escorrer e meus filhos, né, meu marido, a galera que vão estar aqui do lado, isso vai para eles, e aí eles vão encher, vão passar para as outras pessoas, e nós vamos passar, e isso vai transbordando na vida dos outros. Né? Claro que eu dei esse exemplo do copo, mas assim, a gente não precisa nem de exemplo do copo. A gente já sabe que as coisas funcionam assim. Só que a gente também consegue fazer essa transferência de coisa boa, mas também consegue fazer a transferência de coisa ruim. Então tem muitas coisas que às vezes a gente aponta e fala assim, ah, porque nossa, meu filho é isso, 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 isso. Só que o que, que a gente transbordou na vida dele desde que ele nasceu? Né? O que, que a gente tem transbordado na vida dos nossos filhos? O que, que tem alimentado a mente e o coração deles? As mesmas coisas que alimentou o nosso coração lá atrás, as mesmas coisas que nos fez hoje, às vezes, ser pessoas que sofrem com muitos traumas, sofrem com muitas coisas, a gente permitiu que isso acabasse entrando e acontecendo na vida deles. Então, assim, a gente tem que observar essas coisas, né? Só que Jesus veio justamente para trazer para nós o conserto dessas coisas. A chance que a gente tem de hoje, nesse dia, né? Deixa eu conferir o dia aqui, dia 31/3/2023. Nesse dia, a gente fala assim, não, a partir de hoje, o que estava errado
Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, Pai. O que eu estava fazendo errado, eu estava fazendo sem o entendimento. Nesse momento para frente, eu quero fazer diferente. Eu quero ser alguém que faça diferença. Primeiramente, né, examinando o meu próprio ser, que o Espírito Santo me ajude a olhar para mim, né, sendo uma pacificadora de mim mesma. Depois eu quero pacificar a minha família, eu quero pacificar o meu escritório, eu quero pacificar o meu vizinho, eu quero pacificar todas as pessoas em todos os ambientes que eu tiver. Porque uma coisa é fato. Se a gente cai no automático do eu sou assim mesmo, entendeu? O mundo que quiser que mude, vão ter que me engolir, eu sou dessa forma. É triste falar, mas assim, aos poucos você vai se tornando uma pessoa que vai se isolando. Porque por mais que às vezes nós não sejamos, né, a pessoa pacificadora, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa tranquila, mas nós não gostamos de pessoas, né? Eu sou ao contrário disso, por exemplo, né? Eu sou ao contrário disso, mas eu não gosto desse tipo de pessoa perto de mim, né? Então, automaticamente a gente vai saindo. E as pessoas que são mansas, tal, ok, a gente né? Uma coisa que eu queria falar aqui, né? A questão, a gente tem um limite de bondade que a gente estabelece, né? Eu vejo assim, pelo menos o Senhor tem me ensinado isso, eu tenho prestado muita atenção, né, nas coisas que ele fala, que nem aqui, ó, o próprio Davi, né? Na palavra que ele diz que na palavra não, né? No texto aqui ele fala, Jesus foi o maior exemplo disso, porque aqueles que esperavam por um Messias na linhagem de Davi esperavam um soldado. Davi, ele lutava, né? Ele era um rei de guerra, porém, ele não ia atacar inocentes, ele só reagia àquilo que as pessoas faziam contra ele, né? E nós, às vezes, temos que nos controlar diante as nossas reações, né? Que nem Jesus, aí Jesus veio para mostrar que a gente não precisa fazer igual Davi fazia. Por exemplo, alguém ia lá, né? Davi ia não estava convocando uma guerra, mas ele era convocado para a guerra. Aí ele guerreava e ele ganhava, porque naquele tempo Deus dava vitória através dessas guerras. Hoje nós não temos uma guerra física, né? Hoje nós temos uma guerra espiritual, uma guerra de egos, uma guerra com a gente mesmo, muitas vezes, né? Um conflito conosco. E aí Jesus veio exatamente para poder mostrar para nós que as nossas armas não precisam ser armas de guerra, um fuzil, uma metralhadora, não. As nossas armas têm que ser o quê? A paciência, a mansidão, o domínio próprio, o amor ao próximo, né? A pacificação, né? A gente buscar fazer desse ambiente, buscar fazer das nossas vidas esse tipo de coisa. Então a gente tem que prestar muita atenção porque a gente não pode devolver o mal com o mal. Por mais que às vezes a gente pense assim, ah, mas aí eu vou aceitar tudo e não vou me defender? Não. Se defender não é errado. Eu até anotei aqui, ó. Se defender não é errado. É errado se vingar, pirraçar. Esse tipo de coisa é errado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, né? O marido chega e fala algo ou fala alguma coisa que aí ele não gosta ou me responde de qualquer jeito, né? Porque, gente, né? Quem não é feito de carne aí que atire a primeira pedra, né? E às vezes a pessoa vai te dar aquela resposta de atravessado, né? Ou fala algo, o que você pode fazer? Né? Eu posso simplesmente me vingar dele, ver que aí, por exemplo, deixou alguma coisa ali no fogo, tá ali fazendo um sanduíche. Ah, vou dar um exemplo claro, né? Não aconteceu aqui, mas, por exemplo, que eu olhei para a sanduicheira agora que eu tô aqui na cozinha e lembrei. A pessoa vai lá, tá fazendo um sanduíche. Ah, amor, faz o sanduíche para mim. Eu não, faz você. Nossa, naquela hora sobe aquele ódio, né? Tipo assim, ah, você vai ver, todas as vezes que você pediu, eu fiz na cabeça, né? A gente já tá ali pensando, sempre fiz as coisas pra você, você é um ingrato, nananã. Porque tem muita gente que verbaliza, mas às vezes a gente só tá ali remoendo. E aí ele deixou o sanduíche na sanduicheira e saiu pra fazer outra coisa. Aí eu tô aqui na cozinha. Aí eu vejo que já acendeu a luzinha, já assou, já fez o sanduíche. Aí eu falo também, só de raiva eu vou deixar queimar, porque ele não me deu o sanduíche. Ele não quis fazer o sanduíche para mim. Tipo, só de raiva eu vou deixar. Então, assim, isso é uma pirraça. Isso é uma coisinha que não é um ato pacificador. Porque um ato pacificador seria muitas vezes você chegar ali na hora que ele falar, eu não.
Aí você chega perto, enquanto ele tá ali, toca a mão com bastante carinho, faz um carinho nas costas dele e fala assim: Nossa, meu amor, eu te pedi com tanto amor, eu faço as coisas pra você com tanto carinho. Gente, não existe. E aí mesmo que pode ser um cavalo aí, vou falar, aí é um animal praticamente, né? É irracional o cara que vai falar assim: Tá, mas eu sou assim mesmo, eu não vou fazer. Então, fala, então Deus te abençoe. Você fez a sua parte. E aquilo, com certeza, uma hora vai bater na cabeça dele o arrependimento daquilo. E ele vai voltar, e vai vir, e vai pedir perdão, e vai falar. Eu tenho certeza, porque você fez o que é certo. O Espírito Santo, com certeza, vai trazer constrangimento para a vida dele. Porque você tá dentro. E você não vai ficar com aquele sentimento de tipo assim, vai sua trouxa. Você foi lá porque. E se vier esse pensamento, você já repreende, porque com certeza é o Satanás querendo fazer você perder a razão, né? Perder o seu momento de paz. Então, assim, claro, isso que eu dei foi um exemplo simples, mas são coisas muito simples que acontecem nas nossas vidas. A gente não precisa, às vezes a gente olha e fala assim, não, mas eu sou uma pessoa pacificadora, eu sou tranquila, eu sou boazinha. Mas não é, e aí você é tranquila, é boazinha, mas você é uma pessoa que quando você tem a oportunidade, você é uma pessoa que faz pirraça, né? Uma pessoa que faz, que se vinga de alguma forma, né? Que traz realmente peso para aquele lugar. E Jesus não quer isso da gente, né? Pelo contrário, ele quer que a gente seja paz nesse mundo. Ele foi o maior exemplo disso para nós. Ele quer que a gente seja realmente assim, poxa, a pessoa naquele ambiente que vai trazer purificação, vai trazer pureza para aquele lugar, né? E é maravilhoso, né? A gente pensar que a gente pode proporcionar esse tipo de coisa nos ambientes que a gente está. Uma coisa muito simples, né, que eu vou falar e já vou finalizar, é o nosso período menstrual, né? Nós mulheres. A gente escuta muita piada sobre isso, né? Sobre, ai, nossa, tá na TPM, tá no não sei o quê e tal, tal. Mas é uma realidade. E isso mostra a importância que nós, mulheres, temos também. Claro, os homens também têm que ser pacificadores, né? Mas, como eu falo, o meu público principal é feminino. Então, o que eu vou dizer? A gente tem essa obrigação, a gente tem esse perfil, a gente tem esse poder de trazer a paz para a nossa casa, de trazer a paz para os ambientes que nós estamos, né? E é tão maravilhoso, né? Porque Deus cuida tanto, tanto, tanto da gente, assim, eu falo, me coloquei tanto à disposição de Deus em muitas coisas, me quebrei em muitas coisas, me permiti ser quebrado em muitas coisas, e hoje eu vejo, assim, as pessoas que chegam para mim e falam tantas coisas sobre o quanto perceberam mudança, o quanto olham para mim hoje e falam: Nossa, Fábio, você é tranquila, você é isso, você é aquilo. Graças a Deus eu só recebo essas palavras de bênção. E e o meu marido mesmo, um dia eu falei pra ele, eu falei, como que você me vê? Ele falou, e na época a gente estava em bastante conflito com os meninos na adolescência ali, o Pedro, bem naquele pico ali dos 16 anos, 17, e a gente estava conversando, e eu falei pra ele, falei, como você me vê? Aí ele pegou e falou assim pra mim, eu te vejo uma pacificadora. Porque eu ficava ali tentando equilibrar um ou outro, né? Chegava a explosão do pai, né? Do Michael, que é pai, né? Chegava a explosão do Pedro bufando de hormônios, transbordando, saindo pelos poros, fedendo hormônio, né? Que nem falou, meu pai. E aí eu ficava ali no meio daqueles dois, assim, às vezes eu ficava assim, gente, calma. Aí eu ia, administrava com um, depois eu ia, administrava com outro, né? E passando sempre de um para o outro, tipo assim, olha, meu amor, entenda o momento dele, ele estava cansado, chegou do trabalho, com coisa na cabeça, nananã. Entenda, você também fez isso, 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 isso. Aí eu ia pro Michael, amor, entenda, ele está na adolescência, ele está tentando entender ainda o lugar, o propósito, o tempo dele e tal. Vamos tentar entender. Aí dava um tempo de um para o outro, depois a gente tentar, sabe, como nós temos aqui em casa o hábito, graças a Deus, do devocional à noite que nós fazemos em família, né? Alguns chamam de culto familiar, nós chamamos de devocional.
mas cada pessoa chama do tempo que quiser, né? Do nome que quiser. Tempo com Deus, o tempo em família, mas a gente sempre tem. E normalmente nesses tempos a gente sentava e falava assim, nossa, foi feio, né? Aí eu falava assim, gente, falava, Pedro, você quer falar alguma coisa? Miguel, você quer falar alguma coisa? Amor, você quer falar alguma coisa? Tipo, já esperando que aquilo tocasse no coração deles. Nem sempre tocava. Mas quando não tocava, eu tocava no assunto. Eu falava assim, nossa, hoje foi pesado, né? Hoje foi difícil. Então, assim, nem sempre eu fui desse jeito. Eu teve época, e realmente, se eu deixar no natural, essa Fabiana quer sair de dentro aqui, e um exemplo da sanduicheira, eu já ia falar, ah, é, então tá, você vai queimar todos esses daí. Aí eu vinha queimar, ainda deixava queimar, ficar bem preta, jogava a sanduicheira no lixo, porque eu era bem pirracenta, sabe? Eu era uma pessoa bem difícil. Então hoje eu olho assim, eu posso dizer isso e não é me gabando, porque eu passei por um processo realmente de doer, assim, de doer, porque eu, sabe aquela coisa, segura, cala a boca, tipo, Aí no meu pensamento eu já tinha matado a pessoa, entendeu? E aí eu segurava, só que como eu falei, em nenhum momento eu eu deixei que folgassem em mim. E isso não é o que Deus quer. Deus não quer que a gente, né, sofra, que a gente não se defenda de situações, né? Opa, a pessoa chega te agredindo, chega jogando as coisas. Calma, deixa eu entender. Por que você está falando isso? Existe fundamento no que você está falando? De fato, eu sou esse tipo de pessoa? Às vezes, para não discutir naquele momento, a pessoa termina de falar, falou, ok, porque quanto menos a gente joga contra, né, traz a resposta, se a gente se cala, a pessoa não vai ficar brigando sozinha. A pessoa não vai ficar loqueando. Pode até ficar, mas aí você sai de perto para não ter esse constrangimento, para não ter que passar por isso. Depois, na hora que a pessoa estiver calma, aí você olha para a pessoa e fala assim, realmente você pensa aquilo a meu respeito? Você acha que eu sou realmente aquela pessoa? E, gente, você pode ter certeza, a raiva de todo mundo é igual. A raiva, aquela coisa momentânea, né? Que você mata na raiva, você faz as coisas, né? Peca totalmente na raiva. Por isso que o Senhor fala, né? Que a gente não deve se irar, porque quando a ira vem, a gente fica cego. Então, o que a gente tem que fazer? Nesses momentos onde vem a coisa para roubar a nossa paz, a gente sai de perto da situação. Opa, abstrai, coloca ela ali, tá bom, uhum. Ah, mas você está me ignorando. Não, eu só não preciso ouvir tudo que você está falando. Eu agradeço por você estar se dispondo a falar, mas o que você está dizendo não edifica e não agrega na minha vida. Obrigada pelas suas palavras, falamos depois, na hora que você se acalmar. Só retira teu cavalo, né? Teu quê de campo? Sei lá, tua bola de campo, alguma coisa de campo, né? Eu ia falar o cavalo de campo, mas não é, né? Enfim, gente, é isso, entendeu? Se liga, o negócio é a gente prestar atenção e pedir para o Espírito Santo nos ajudar, porque não é fácil controlar a ira, né? Aí eu grifei uma frase aqui que eu ainda não li para vocês. Sejamos, pois, como Cristo, pacificadores, calmos e equilibrados, trazendo a paz dele para este mundo com tantas guerras. Amém. Né? Que a gente consiga realmente ter esse equilíbrio e trazer a paz do Senhor para todos os ambientes da nossa casa, do nosso trabalho, das nossas vidas, né? E uma coisa só que eu quero dizer, para que isso aconteça, para que essa pessoa pacificadora como Jesus comece a nascer em nós temos que andar junto com ele, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, não tem como a gente ser parecido com alguém, a gente copiar alguém na íntegra, né? Porque eu falo, não é certo a gente copiar ninguém, mas Jesus a gente deveria ter essa fome, essa sede, esse desejo de falar, não, eu quero ser Ctrl+C, Ctrl+V de Jesus. É isso que eu quero ser, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Pensa, né? É dele que a gente tem que colar. E para a gente conseguir colar nele, para poder aprender dele, a gente tem que estar conectado com ele, né? E mais uma vez entra na questão, a gente não entra em intimidade com alguém se a gente só vê essa pessoa uma vez por mês, se a gente só vê essa pessoa uma vez por semana, se a gente vê essa pessoa uma vez por ano. Estar conectado com Jesus é todos os dias, tendo contato com a palavra dele, tendo contato com ele, orando, clamando, pedindo, rezando, né? Mas estando junto com Jesus, né? Nos limpando, nos purificando diante dele.
E é isso, gente. É o que eu tinha para falar, ficou um videão. Nem audião não é mais, é videão agora. Mas era isso. Essa sexta-feira eu vou orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor nos deu Jesus como o maior exemplo, ó Pai, de paz para esse mundo. Como o maior exemplo, ó Deus, de pacificador, de cuidador, ó Deus. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, a ser assim, a ser essa pessoa pacificadora, tranquila, Senhor, que nós possamos levar a Tua paz, ó Deus, o Teu amor, o equilíbrio, por onde quer, Senhor, que nós estejamos. Que nós tenhamos, ó Deus, mansidão e lucidez, ó Deus, para lidar com os conflitos que vamos encontrar em nossa frente. Pai, pacifica, ó Deus, o nosso coração, pacifica essa geração, as nossas casas, ó Deus, os nossos familiares, ó Pai, em tudo, Senhor, que a sua graça, o seu favor, ó Deus, esteja sobre nós. Que nós possamos, ó Deus, sempre, sempre contar, ó Deus, com a ação do Espírito Santo, trazendo à nossa mente, ó Pai, essa palavra, ó Deus, a revelação de quem o Senhor é. É isso que nós oramos, ó Deus, nós pedimos a sua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os trabalhos, ó Deus, sobre tudo aquilo que nós vamos fazer, que nós sejamos sempre, ó Pai, em mente, que nós estamos honrando e glorificando ao Senhor através das nossas ações. Por isso, fica conosco, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nós amamos o Senhor e queremos a Tua presença. Amém. Amém, gente. Mais um dia com a graça de Deus. Um beijo, Deus abençoe.